Salve rapaziada, Sasha aqui. Bom, antes de seguir para a obra, peço que vocês batam uma meta, que para esse vídeo é de 100 views e 10 likes. Não só para mim estar trazendo a parte 2 dessa obra, como também para você mostrar o seu apoio a esse canal, conteúdo e a mim, ok? Então bora junto para essa obra. Acima, o céu era uma nuvem negra e sombria. Abaixo do céu cinza, havia montanhas rochosas cinzentas ondulantes. A única coisa que não era cinza era a luz que emanava do abismo, o lugar que deveria ser o mais escuro. Essa luz atraiu um pequeno coelho para se aproximar. A luz azul deslumbrante atravessou os grandes troncos das árvores. Parecia que uma equipe de filmagem havia instalado luzes para filmar uma cena noturna, mas não era isso. A luz foi emitida por um salgueiro grávido. Quem sabe com que tipo de espécie o salgueiro estava flertando, mas seu bebê era redondo e rosa. O parto deve ter sido desencadeado pela discriminação da árvore. Assim como foi dito, ele deu à luz. O bebê do salgueiro abriu os olhos. Assim que nasceu, seus olhos ficaram tão brilhantes quanto os faróis de um carro, iluminando a área. Ele tossiu e rugiu com raiva, pensando que tinha morrido injustamente. Ele está fazendo muito? Ele nem tem nariz ou boca, mas está fingindo estar morto e tossindo. Depois de tossir, ele começou a gritar alto: Onde estou? Quem é esse? Que tipo de lugar fantasmagórico é esse? Desde quando era apenas uma semente até se tornar uma mãe solteira, o salgueiro estava nesta floresta. Como seu bebê poderia não conhecer este lugar? Se ele estava se perguntando, então só poderia ser algum personagem principal que havia transmigrado e renascido. Mas renascer como um salgueiro? Olhando ao redor, era tudo uma floresta escura e profunda. Não havia uma única pessoa em lugar nenhum. Então, ele olhou para cima e viu dois tentáculos verdes balançando. Descobrindo que as duas mãos que ele havia levantado haviam se transformado em dois tentáculos verdes, ele gritou terrivelmente. Se não gritasse, então definitivamente haveria problemas psicológicos. Poderia até desmaiar. Isso deve ser um sonho. Tenho trabalhado muito ultimamente, então estou tendo essas alucinações. Tenho que fechar meus olhos, e então, quando eu acordar, tudo estará bem. Ele se tranquilizou, então fechou os olhos para dormir. Não estava nada bem. Dormindo mais algumas vezes, ainda era árvore. Entrou em pânico pela segunda vez. O que diabos está acontecendo? Ele se lembrou de que estava bebendo água naquele momento e morreu engasgado. Meu Deus! É tão difícil, mas eu ainda consegui. Eu realmente sou um personagem principal que morre mais estupidamente do que pessoas normais. Ele reclamava incessantemente. Por que eu tive que transmigrar para uma árvore? Por que eu não poderia ter sido um cara bonito com abdômen definido? Como uma árvore pode flertar com garotas? Não vou mais conseguir levantar pesos com as mãos. Morrendo estupidamente. Você já me deixou transmigrar, mas continua sendo tão exigente. Mais uma palavra e eu vou te chutar de volta para o submundo. Você acredita em mim? Depois de reclamar por um tempo,
Ele começou a se preocupar. Será que eu tenho que ser uma árvore pelo resto da minha vida? Não fique triste ainda, irmão. Você não é uma árvore. Você é uma árvore falante. Você não só pode falar, mas também pode ver. Que tipo de árvore tem olhos? Desde o momento em que transmigrou, ela estava vendo a paisagem aqui claramente, graças aos seus 2 olhos. Ela sabia que estava sob o abismo, presa entre 2 montanhas que tinham centenas de metros de altura. Uma árvore também pode ver. Ela nunca tinha pensado nisso. Mas além dos olhos e do cérebro, ela não tinha mais nada que pertencesse a um humano. O ovo redondo não tinha nariz, então não conseguia sentir cheiro de nada. Ele só conseguia sentir. Ele sentia seus arredores com 50 videiras do salgueiro. No entanto, ele só conseguia usar uma agora. Ele esticou a única videira que conseguia controlar em direção ao céu, tentando usá-la para controlar as outras videiras, mas não funcionou. As 49 videiras restantes eram completamente inúteis. Ah, droga! É como sentar e digitar em um computador por 24 horas para fazer algo para seus amados amigos verem, e então eles nem sequer dão um like. Minhas mãos e pés estão dormentes, e eu não consigo controlá-los. Mesmo que ele fosse redondo e não tivesse orelhas, nariz ou boca, era só que seu nariz era inútil. Ele ainda podia falar, e ainda podia ouvir os sons das feras discutindo. Se eles parassem de discutir e se virassem para mordê-lo, então ele não teria pernas para correr. O pior era se houvesse um pica-pau que estivesse com coceira e arranhasse seu corpo. Então, ele só poderia dizer machucado: "Ah, tem até um avião no céu." Então, ainda nos tempos modernos, talvez eu esteja em outro mundo com a mesma civilização do meu mundo original. Estava tudo bem quando estava em paz, mas engasgou com água e morreu. Então, ele se transformou em uma pequena árvore no fundo da sociedade. Ele já estava se sentindo irritado até a morte, mas 2 abelhas loucas continuaram circulando ao redor, fazendo seus olhos coçarem. Elas viram alguma flor em seu corpo? Se não viram, então por que estavam circulando ao redor? Se ele as esbofeteasse, então elas diriam que ele estava brincando. Dizendo que estava fazendo isso, ele fez. Ele controlou a videira, simultaneamente ordenando que as abelhas se calassem. Com um golpe, ele despedaçou as 2 irmãs abelhas. Não, 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 não. É bem formidável. Usá-lo também é bom. Agora, o sistema apareceu para anunciar que a morte das 2 irmãs abelhas trouxe 0,1 pontos de evolução para cada uma. Através do sistema, ele aprendeu que o nome do personagem principal era Yuziyu. Traduzindo um pouco para o inglês, provavelmente seria Viagem da Morte Estúpida. Então, por enquanto, seria chamado de Irmão Morte Estúpida. O Irmão Morte Estúpida que havia transmigrado era atualmente um salgueiro mutante. Sua vida útil era de 0,2 anos. Sua única habilidade era videira mutante. Além disso, o sistema lhe disse 2 maneiras de ganhar pontos de evolução. Primeiro, por meio da fotossíntese,
ele receberia 0,1 ponto por dia. Segundo, por meio da venda de caixões para outros, cada nome receberia pontos calculados dependendo da quantidade de madeira usada. O nome Yuziyu ainda era mantido. O sistema perguntou se ele queria usar pontos de evolução. O irmão estúpido da morte coçou a cabeça, ponderando, mas ele nem sabia se tinha um queixo para coçar. O sistema disse a ele que ele poderia usar 0,1 pontos para melhorar a videira. Finalmente, havia uma maneira de controlar as videiras inúteis. Mas ganhar pontos de evolução não era nada fácil. A fotossíntese era um pouco demorada. As abelhas não voavam todos os dias. O ambiente era escuro e cheio de perigos. Ele deveria se sentir sortudo por não ter crescido em um parque. Se ele cresceu lá, então ele pode ter sido desenterrado por pessoas para ser pesquisado. Primeiro, vou usar 0,2 pontos agora mesmo para melhorar a habilidade. O número de videiras que poderiam ser usadas aumentou para 3. Yuziyu estava animado, gritando. Qual era a diferença de um alto-falante? Anunciar que ele não tinha medo de ninguém. O primeiro cliente para quem ele vendeu um caixão depois de subir de nível foi o ninho de abelhas próximo. Ele balançou a videira, mirando direto no ninho de abelhas. Um ninho de abelhas daquele tamanho deve ter centenas de abelhas. Abrindo uma loja de caixões, e já era tão popular. Foi realmente uma colheita abundante. Meio mês se passou. Sem amigos ou companheiros, ele moveu as videiras diligentemente. Se algum nome chegasse perto, ele quebraria seus pescoços para ganhar pontos de evolução. Ele estava reclamando. Embora fosse um pouco solitário, em troca, ele tinha 50 videiras flexíveis. Pegando aquela pedra para testar sua força, vamos ver como vai ser. Primeiro, ele torceu as videiras em uma broca com uma ponta afiada. Então, ele usou a velocidade de um altar para cutucar em direção à pedra. A pedra estava determinada a não se esquivar. Poeira voou para todo lado. A broca parou, ainda sem perfurar a pedra. Embora não tivesse perfurado a rocha, para uma árvore, o poder do golpe agora era o suficiente para criar prestígio. Qualquer cão que circulasse dentro do alcance ficaria chocado até ficar viciado. Ele estava enraizado neste abismo há um mês. Comer terra o fez crescer um pouco mais alto. Embora ainda fosse baixo, ele era definitivamente a árvore mais poderosa desta floresta. As raízes estavam comendo terra todos os dias. Antes, ele tinha medo de ser bicado por um pica-pau. Agora, ele se tornou o Senhor Supremo da floresta, mastigando as cabeças de outros nomes para sobreviver. Além disso, sua expectativa de vida estava aumentando constantemente. Se ele não tivesse nenhuma doença, ele poderia viver 20 anos inteiros. Junto com os pontos de evolução que estavam se desenvolvendo rapidamente, um dia ele se tornaria a árvore do mundo, alcançando o céu. Why use you, dentro do salgueiro, cantava alegremente. Tornar-se uma árvore que não precisava comer ou beber, não precisava ir à escola para matemática,
física e química, e não precisava ir à empresa para ouvir o chefe repreendendo, era bom demais. Só de pensar nisso ele ficava feliz. Exceto pelo fato de que ele não podia ir a lugar nenhum, não podia falar com ninguém, não podia navegar no Facebook e não podia assistir avaliações. Estava tudo bem. Enquanto ele cantava alegremente, o som de pássaros cantando, exigindo comida, foi transmitido para sua cabeça. Um ninho de 8 filhotes de pássaros estava abrindo suas bocas, expressando seus sentimentos. Yu, por causa dos pontos de evolução, qualquer nome que brinque comigo será morto. Porque há um ninho de filhotes de pássaros na minha cabeça. Acontece que alguns dias atrás, ele havia planejado as árvores para bloquear a luz do sol acima. O ninho de pássaro caiu acidentalmente de outra árvore, pousando bem na cabeça desses pequenos nomes. Eles não só eram barulhentos, mas também cagaram na cabeça dele. Yu, esses pássaros aproveitadores devem ser falcões. Eles são inúteis agora, mas quando crescerem, se tornarão um grupo de pássaros legais, com 50 centímetros de altura e envergadura de 1 metro. Eles não só crescerão grandes e lindos, mas também terão uma velocidade de voo extremamente assustadora, superando até leopardos. Não sei se eles superarão o Flash. Em geral, é muito difícil capturar esses pássaros quando eles crescem. O mundo em que Yu chegou depois de morrer era cheio de instabilidade. Se houvesse salgueiros mutantes, então também poderia haver figueiras de bengala e goiabeiras mutantes. Não apenas árvores, mas animais também podiam sofrer mutação. Em suma, era um mundo perigoso cheio de coisas mutantes, completamente diferente da Terra. O salgueiro em que Yu havia entrado completamente não tinha habilidade de lutar no ar. Se ele mantivesse esses nomes mal educados e os treinasse para funcionar, então Yu não seria diferente de um tigre com asas. Ele havia sido transmigrado por 1 mês. Além de ter mais 50 mãos, ele ainda não tinha feito nenhum progresso. Ele atualmente não sabia o que fazer a seguir. De qualquer forma, neste mundo perigoso, seu primeiro objetivo ainda era sobreviver. Deixe-me levá-lo para visitar este mundo um pouco. À direita, havia uma matilha de lobos da tempestade sedentos de sangue. À esquerda, havia um grupo de formigas voadoras gigantes. Havia muitas formigas. Na frente, havia uma rainha-aranha que era maior que uma montanha. Com esse tamanho, o mundo do salgueiro definitivamente não tinha nenhum Homem-Aranha. Basicamente, como essa aranha não morde, ela engolia pessoas inteiras. Atrás dela estava um esquilo. É Spear. A câmera está filmando bobagens. Puxa a câmera um pouco para fora, e você verá 2 dedos pretos apontando para o pequeno esquilo. Apertar o esquilo até a morte? Não é isso. Dos 2 dedos, agora era uma mão grande, puxando a árvore inteira para cima. O dono da mão era um macaco grande. Ele estava colocando a árvore inteira na boca. A pobre árvore! Deste lado, havia algumas árvores que eram ainda mais lamentáveis, porque tinham sido cortadas ao meio ou em 3 partes.
As árvores estavam caídas ao longo de ambos os lados de uma longa vala. Ele não tinha certeza se era uma vala. Em geral, uma longa seção do solo tinha sido rebaixada. O que era mais assustador do que uma cobra era uma cobra com uma cauda que era uma lâmina afiada. Bônus: havia outra lâmina em sua cabeça. A vala agora era o rastro que ele havia deixado. Este bebê estava um pouco gordo, indo e fazendo o chão recuar. O animal mais fraco que poderia ser encontrado depois do esquilo era um coelho branco, pulando no muco da criação da cobra. Aqueles que eram fracos não deveriam vagar por aí. O coelho pulou sobre a raiz da árvore, então pulou na videira de Uziu. Sua vida havia acabado aqui. Uziu recebeu 0,5 pontos de evolução por matar o coelho. Ultimamente, estava muito difícil caçar animais selvagens. Isso era natural. Os animais tinham um instinto muito sensível de sobrevivência. A área ao redor do salgueiro provavelmente estava marcada há muito tempo como uma área perigosa para eles. Só que esse coelho provavelmente tinha vindo de outro lugar para viajar, então ele não sabia. O ovo dele estava sendo usado por Uziu, trazendo para a frente dos pássaros. Ele finalmente encontrou comida para os pequenos nomes. Eles estavam chorando porque estavam com fome. Em seguida, ele deveria despedaçá-la e enfiá-la na boca de cada um. Eles ainda eram pequenos. Uziu jogou o coelho direto no ninho de pássaros. Os pássaros atacaram, devorando a presa. Sangue e carne respingaram por toda parte. Spear. Eram filhotes de pássaros. Como eles estavam comendo assim? Nem pássaros adultos comiam assim. Uziu olhou para cima. Vê-los comendo era nojento. O problema era que os pássaros não comiam daquele jeito. Não era que eles não estivessem comendo de forma fofa. O sistema anunciou que o processo de fotossíntese estava completo, recebendo 0,1 pontos de evolução. Atualmente, ele finalmente tinha um ponto. Ele já havia melhorado todas as videiras. Agora, seria melhorar as raízes. Depois disso, seria o tronco da árvore. O sistema exibia o número de videiras evoluídas, 50-50. As raízes estavam sendo evoluídas. O tronco da árvore só precisava de uma atualização, mas ele ainda não o havia atualizado. Uziu não esperava que a evolução das raízes também precisasse usar pontos de evolução. Era engraçado. O que havia que não precisava usar dinheiro? As raízes devem ter uma habilidade importante, então elas precisavam de pontos de evolução para atualizar. Uziu começou a fantasiar sobre uma cena futura onde ele poderia arrancar suas raízes e correr por aí. Só de pensar nisso ele ficou feliz. Ele usou um ponto de evolução para melhorar a primeira raiz. A raiz que foi escolhida começou a reagir. O primeiro sentimento foi dor. Doeu pra caramba. Uziu gritou alto. Lágrimas e ranho estavam fluindo. Ele também tinha um nariz, mas não conseguia sentir cheiro de nada. Ele só conseguia deixar seu ranho escorrer.
Ilse-Yu ergueu dolorosamente todas as videiras para o céu. Abaixo, as raízes estavam se agitando, surgindo do chão. Ele não sabia o que diabos estava acontecendo. Ele só sabia que a dor atual era ainda pior do que a do parto. Ele lutou, fazendo os pássaros entrarem em pânico e se revoltarem. A dor finalmente parou. O chão se abriu. Why you forgave a passatement? A sensação agora era como ter uma furadeira elétrica pressionada em seu corpo. Só de pensar nisso ele já suava. Acostume-se. Você ainda tem mais 8 raízes. Apenas aproveite-as uma por uma. Ele usou sua força para arrancar a raiz que tinha acabado de ser melhorada do chão. Não foi um desperdício suportar a dor. A raiz era grande e longa, e também flexível. Gastar um ponto era bem razoável. As videiras e raízes estavam todas operando racionalmente. Ilse-Yu se perguntou se o tronco da árvore também poderia fazer isso. Pensando bem, ele conseguiu. Vamos tentar. Ele ficou tenso, planejando arrancar o tronco da árvore do chão. Responder a esse ato estúpido foi uma dor lancinante. Ele estava gritando. O tronco da árvore parecia querer quebrar. Doeu pra caramba. Doeu ainda mais do que agora. Quando mover as raízes doeu mais do que o parto. Então deve doer como a sensação de quando os irmãos levam um chute nas bolas. Então esqueça o que aconteceu agora. Resumindo, ele ainda não conseguia se mover. Ele precisava evoluir todas as 8 raízes restantes e o tronco da árvore antes de saber se tinha habilidade de se mover ou não. O tronco da árvore, abraçando seu rosto redondo, era como um coração. Ele tinha que protegê-lo cuidadosamente. Não era nada muito difícil para ele. Ilse-Yu podia se transformar em uma fortaleza sólida. Primeiro, ele escondeu essa raiz para fazê-la parecer uma raiz normal. O problema difícil agora era onde conseguir os pontos para melhorar todas as raízes e seu tronco. Ele tinha usado todos os pontos acumulados para a primeira raiz. Ele tinha que ganhar pontos novamente desde o começo. De repente, um som veio dos arbustos próximos. Ele entrou em modo de batalha, levantando 2 videiras na frente dele, como um nome levantando 2 mãos para se defender quando em perigo, pronto para enfrentar qualquer nome que saísse dos arbustos. Esperando por um longo tempo, nenhum nome saiu. Ilse-Yu abriu os arbustos, descobrindo um filhote de raposa que estava gravemente ferido. Ele não sabia se estava morto ainda. Ele pensou que alguém estava atacando, mas de repente havia uma raposa deitada aqui, o que o deixou um pouco surpreso. Pegando a videira para sondar a raposa, ele se assustou com seu gemido. Então, ela ainda não estava morta. Ele coçou a cabeça, pensando. O ferimento estava preto, então deve ter sido envenenado. Matar a raposa lhe daria mais pontos de evolução. Mas ela estava tão gravemente ferida. O sistema não aceitava matar animais feridos. Matar animais que estão prestes a morrer não lhe dá pontos. Enquanto ele não sabia o que fazer,
O sistema anunciou que a seiva na videira poderia curar feridas e até mesmo remover toxinas e parar sangramentos. Mas depois de usá-la, aquela videira voltaria a um estado inútil. Por que você não disse isso antes? Agora estava bom. Yu Ziyu levantou a videira, olhando para ela, pensando, vamos fazer assim. Use a videira para salvar a raposa. Quando estiver saudável novamente, eu mesmo a matarei. Dessa forma, terei pontos. Com pontos, atualizarei a videira novamente. E o cadáver será para os pássaros comerem. Oh meu Deus! Você é muito mau. Se eu não sou mau, quem será? Se você não ama, por favor, não dê esperança. Mas considerando os benefícios, a maneira que ele tinha pensado era uma maneira extremamente ótima. Yu Ziyu deixou a pequena videira pingar seiva na raposa. O sistema identificou uma criatura envenenada, prosseguindo para desintoxicar e curar a criatura. Yu Ziyu ficou encantado, sentindo como se tivesse acabado de se tornar o personagem principal de um drama médico. A raposa estava melhorando. O número de videiras era -1. Olhando de perto, esta raposa não era uma raposa comum. Mas ele também não ficou surpreso. Neste mundo, o que havia de normal? Tudo bem, Dr. Egg. O próximo é o papel do caçador. Ele mirou várias vinhas na raposa ao mesmo tempo, pretendendo mandá-la embora imediatamente. Mas a raposa inocente, tendo acabado de ser salva, olhou para ele com seus olhos de rubi. Se soubesse que o nome que a tinha acabado de salvar pretendia matá-la, teria fugido. Mas não sabia. Chegou ainda mais perto, abanando o rabo, esfregando-se contra o salgueiro. Ao redor dele ainda havia as videiras que apontavam para ele. Yu Ziyu foi pego de surpresa, gritando, não seja amigável comigo. Não pense que agir de forma fofa vai lhe poupar. Pontos são importantes. A raposa continuou a esfregar-se contra seu corpo com um olhar de alegria. Ele amoleceu seu coração, seus olhos suavizando. Então, seu rosto ficou vermelho. Eu também gosto. Yu Ziyu usou a videira para levantar a raposa. Que diabos! O que há com essa ventosa-terapia? Eu tenho que acariciá-la. Pode ser que ele não tenha tido contato com nada que lhe trouxesse uma sensação de proximidade por muito tempo. De repente, ele se tornou uma árvore solitária. Agora que ele tinha uma companhia, ele estava muito feliz. Os pássaros loucos em sua cabeça não contavam. Eles só sabiam gritar por comida e depois fazer cocô em seu rosto. Levantando-o, ele olhou para o bebê. Que olhos de rubi e pelo macio! É muito fofo. Enquanto ele admirava, a raposa brilhou de repente. Yu Ziyu gritou, quem está piscando a luz? Tão estúpido! Ele apertou um olho para olhar. O sistema anunciou que a raposa havia evoluído graças à seiva da videira. Este sistema só era bom em dar informações lentamente. O que era evolução? Era assim. A pequena raposa agora tinha colocado um pelo de fogo.
Sua aparência também havia mudado um pouco. Não era tão fofo quanto antes. De acordo com as informações que o sistema deu, essa raposa era uma raposa vermelha. Que diabos? Uma raposa vermelha? A raposa vermelha tinha alcançado o nível 4. Sua habilidade especial era Olhos Encantados. Evoluir animais de estimação não é diferente de ser um treinador Pokémon. Yu estava extremamente animado. Ele estava ocupado admirando a aparência de seu bebê depois que ele evoluiu. Então ele só agora percebeu a informação que o sistema tinha dado. Nível. Classificação? O que é isso? Eu não tinha prestado atenção nisso antes. Abrindo o painel de status para ver. Embora ele não entendesse como o sistema avaliava os níveis, o próprio Salgueiro estava atualmente no nível A, estágio 9. Ele estava atualmente 5 níveis mais alto que a raposa vermelha. Eu não esperava que a seiva na videira também tivesse a habilidade de fazer as feras evoluírem. Quanto mais alto o estágio, mais clara a habilidade se torna. Para simplificar, a seiva do Salgueiro poderia espalhar mutação, assim como uma doença contagiosa. Mas em vez de fazer as criaturas infectadas morrerem, elas fez se tornarem mais profissionais e VIP. Mais importante, graças a esse nível, ele podia ver claramente a distância em força entre ele e seus inimigos. No futuro, ele poderia gradualmente subir mais e mais alto. Finalmente, ele sentiu que sua vida como uma árvore tinha se tornado como a daqueles outros personagens principais do Isekai. O que você está dizendo? Vejo que os personagens principais das histórias de outras pessoas são todos atropelados por caminhões. O que há com alguém se engasgando com água como você? Spear. Por que você está correndo para cá? É um humano caçando pele? O ferimento agora parecia ter sido causado por uma flecha. Então, quem puxou a flecha? Lembrando, ele ainda não tinha conhecido nenhum humano desde que transmigrou. Quem brincaria com alguém que transmigrou sob o abismo? Pensar nisso o deixou desconfortável. E se ele conhecesse lenhadores? Então, ele teria que matá-los imediatamente. Se não, antes que ele fosse forte o suficiente, ele apenas fingiria ser uma árvore gentil. Essa é a maneira certa de pensar. Se você disser a alguém que é uma árvore falante, mais cedo ou mais tarde você acabará em um museu. De repente, houve um som vindo de longe. Duas meninas olharam para o Salgueiro e gritaram: "Pai!" Yu prendeu a respiração e apertou o tronco da árvore. As duas meninas continuaram: "Viemos visitá-lo, pai." "Que diabos?" Yu gritou em sua cabeça: "Quando foi que eu tive uma esposa, muito menos filhos? Não pense que sou bonito e tente me forçar a entrar na sua família." O assunto foi imediatamente esclarecido quando as duas meninas acenderam 3 incensos na base do salgueiro. A fruta de antes era uma oferenda. Elas juntaram as mãos e rezaram. Foi uma grande coincidência que, em vez de enterrar a cabeça, elas trouxeram o pai para o pé do salgueiro. Yu sentiu que algo estava errado.
As duas meninas juntaram as mãos e rezaram por um longo tempo. Depois disso, a irmã mais nova pegou uma maçã da pilha de oferendas. Vamos, pessoal, comam. Usam. Depois de comer, a irmã mais nova puxou a irmã mais velha e a convidou para tomar banho. Esses dois nomes pequenos são loucos. Por que tomar banho em casa? Por que descer a um abismo tão perigoso para se banhar? Ouvindo sobre garotas indo tomar banho, Yuziyu colocou a cabeça para fora. De qualquer forma, eu sou um homem. Mesmo que eu seja uma árvore, ainda sou um homem. Como eu poderia perder uma oportunidade tão rara? Antes de qualquer coisa, a irmã mais nova já tinha tirado as roupas e pulado na água. A irmã mais velha ainda estava hesitante em descer, mas depois disso, ela lentamente tirou as roupas e se encharcou na água. A água estava fria, mas a cena estava muito quente. Estou lhe dizendo, eu não gosto de cenas como essa. Juro, todo mundo vê o cenário lindo, exceto o personagem principal. Enquanto as duas irmãs brincavam, o tronco do salgueiro tremeu violentamente. Que diabos? Yuziyu estava furioso, rangendo os dentes. Quem diabos plantou essas árvores na frente do meu pai? Não é uma garota, mas duas garotas, e o personagem principal não tem permissão para ver nenhuma delas. Espera um minuto. Lindas moças, esperem por mim. Vou mudar de posição. Seu pervertido. Yuziyu foi estimulado pelo desejo de assistir as belas garotas se banhando, e ele exerceu toda sua força para mover o salgueiro. A recompensa para ele foi uma dor contorcida que o fez gritar como se estivesse sendo torturado. Depois de gritar, ele começou a chorar, não por causa da dor física, mas porque não conseguia assistir as garotas se banhando. A noite caiu. Red Fox dormia profundamente em uma laje de pedra. Yuziyu também fechou firmemente a boca da árvore. Finalmente, as duas garotas rústicas foram embora. Ele apertou os olhos e pensou consigo mesmo: não volte aqui de novo. É um desperdício de esforço se esconder e um desperdício de esforço chorar porque não consigo ver a terra das fadas. Claro, ele não queria que as garotas voltassem de novo. Então, a irmã mais velha de repente exclamou: "Oh, meu Deus! Acho que esqueci de algo." Ela colocou uma cara gentil e disse suavemente: "Nós voltaremos para visitá-lo, pai." O rosto de Yuziyu ficou vermelho. "Me chamando de pai? Se você gosta que as pessoas o chamem de pai, então não tenha nenhuma intenção de vê-lo se banhando." Era possível que fosse a vontade do céu que ele não pudesse vê-lo se banhando agora. Uma semana se passou. O Pacífico Yangping Canyon começou a mostrar sinais de se tornar menos pacífico. Uma águia gritava alto no céu. Estava em uma batalha. Seu oponente eram 8 pássaros-falcão no estágio 3. Todos os 8 estavam mergulhando rapidamente como balas. Eles estavam mergulhando direto na grande águia. A águia não retraiu suas asas para proteger sua cabeça e abdômen. Depois que o ataque dos pássaros-falcão terminou, ela colocou a cabeça para fora. Olhando para ela,
Você sabia que era um elemento perigoso. Esta águia mutante tinha apenas 2 anos de idade, mas já possuía habilidades de combate aterrorizantes. O primeiro foi seu grito estridente. A águia encarou o bando de pássaros-falcão e gritou alto, mas as ondas sonoras que eram constantemente emitidas de seu bico fizeram o bando de pássaros-falcão cambalear. De trás da águia, Red Fox voou para resgatar o bando de pássaros-falcão com uma mordida na asa. Red Fox ainda estava no estágio 4, como na primeira vez que evoluiu. Após a mordida, a águia ficou levemente chocada. Depois disso, ele usou seu grande pé cheio de ganchos afiados para agarrar a raposa vermelha. Um pé conseguiu agarrar a raposa vermelha completamente e apertou com força, quebrando os ossos da raposa vermelha. Depois de agarrá-la, jogou-a no chão. A força do arremesso foi extremamente forte. O som que foi emitido foi como uma explosão. A fumaça e a poeira se dissiparam. Deitado sob as garras da águia estava a raposa vermelha, boquiaberta com a cabeça ensanguentada. A águia triunfante se preparou para despedaçar a raposa vermelha, mas descobriu o perigo se aproximando e atraiu sua atenção. O que atraiu sua atenção foi um salgueiro grávido emitindo uma luz estranha. Ele rugiu ameaçadoramente. Antes que pudesse fechar a boca, foi cutucado no rosto pelo salgueiro. Penas e folhas caíram por toda parte. A águia morreu imediatamente após apenas um golpe. Esta águia definitivamente não era uma águia comum. Era um nome mutante no estágio 7. O salgueiro que o personagem principal havia entrado estava apenas no estágio 9. O sistema adicionou 70 pontos após matar a águia. Yu, depois de dar ao bando de pássaros falcões seiva da videira, os pássaros eram menos prejudiciais. Eles cresceram muito mais. Red Fox, depois de ser resgatado, também se agarrou a ele. Então, ele tinha um bando de animais de estimação extremamente úteis. A águia que ele tinha acabado de matar estava de olho no ovo do salgueiro por uma semana. Ela finalmente o derrubou hoje. Yu ponderou que deveria esconder sua presença para evitar atrair mais monstros para causar problemas. A águia hoje estava apenas no estágio 7, e já era muito difícil. Se fossem nomes em um estágio mais alto, o personagem principal definitivamente morreria. Ele precisava se tornar mais forte. Este cânion não tinha falta de nomes que eram mais fortes que o salgueiro. Ele definitivamente tinha que ter cuidado. Não apenas o salgueiro, mas o bando de animais de estimação também precisavam se tornar mais fortes. Se ele os deixasse sair para morder as pessoas no futuro, ele não teria medo de que eles fossem mordidos de volta. Os pássaros haviam alcançado o estágio 3. O lobo de estimação havia alcançado o estágio 4. Eles eram úteis agora. Ele não sabia o quão poderosos eles seriam depois de evoluir no futuro. Vocês, bebês, se saíram muito bem hoje. Abram suas bocas. Vou dar a vocês um delicioso leite químico. Depois de comer, você não só ficará satisfeito, mas também poderá subir de nível. Então todo bebê quer.
Mas nem todo lugar vende leite químico. Muitos bebês são viciados, então eles têm que roubar de outras pessoas, assim como neste caso. Enquanto ele alimentava os bichinhos, um grupo de gnomes desceu do céu rapidamente. Ele não conseguia vê-los claramente. Ele só viu um raio de luz amarela piscando, mirando direto no salgueiro. Tenha cuidado. Why use why you gretu? O ataque agora havia bombardeado uma área inteira da floresta. O poder aterrorizante fez a fumaça e a poeira voarem mais alto que a parede do cânion. A fumaça e a poeira começaram a se dissipar, revelando o ovo com 2 olhos brilhantes. Embora ele tenha usado rapidamente as raízes das árvores para apoiá-lo, metade da folhagem de Yuziyu havia sido cortada. O corte foi limpo. Até as grandes raízes das árvores foram quebradas, muito menos a folhagem do salgueiro. Da última vez, só tentar mover o tronco tinha sido doloroso. Quão doloroso seria perder um galho inteiro? O sistema relatava continuamente os danos. Os bebês que vieram para obter leite do salgueiro hoje não incluíam apenas o bebê águia, mas também a cobra cabeça de machado, que era extremamente grande. Na cabeça da cobra cabeça de machado havia uma lâmina. Sua cauda estava enrolada firmemente em volta do galho de salgueiro que tinha acabado de ser cortado. Ele levantou a cauda que segurava o galho de salgueiro, revelando uma lâmina afiada na ponta da cauda. Então, ele estava usando essa lâmina para cortar o topo do galho de salgueiro, roubando abertamente a fonte do leite químico. O problema era como Yuziyu não notou uma cobra tão grande se esgueirando por aí? Foi porque ele estava vencendo a águia agora mesmo e foi negligente? Ou foi porque essa cobra sabia como esconder sua presença? Era extremamente natural para cobras espreitarem e então de repente pularem para morder suas presas. Era o instinto das cobras. Ele só não esperava que mesmo uma grande cobra com cabeça de machado como essa também pudesse se esgueirar por aí. Yuziyu estava extremamente tenso. Ele pediu ao sistema para abrir as informações sobre a cobra. O sistema disse a ele que a cobra cabeça de machado na frente dele não era comum. Ela havia atingido o estágio 9 com a habilidade inata de se esconder completamente. Além dessa maldita habilidade inata, ela também tinha uma mandíbula que podia morder aço e uma lâmina que podia cortar tudo de forma limpa. Esta cobra cabeça de machado não era diferente de um lenhador. O salgueiro estava completamente seguro. Era uma pena que ele não pudesse assistir as meninas se banharem, muito menos fugir. Além de lutar diretamente, a única saída era morrer estupidamente. Yuziyu, de frente para a cobra, estava extremamente tenso. A raposa vermelha estava ainda mais tensa. Ela abriu a boca e xingou a cobra. Lembre-se de que esta raposa vermelha bebê, chamada Red Little, estava apenas no estágio 4. De acordo com o programa Animal World, os animais selvagens sabiam como sentir o cheiro do perigo e fugir a tempo. Este pequeno vermelho não estava correndo. Pequeno vermelho olhou e rosnou, lembrando que já havia sido mordido por esta cobra cabeça de machado antes. Felizmente, Yuziyu lhe dera seiva para salvá-lo.
Ele voou para o salgueiro, querendo adicionar outra mordida para satisfazer seu vício. E o Ziyu ordenou que o bando de animais de estimação recuasse. A cobra lançou sua cabeça com a lâmina diretamente no salgueiro, lançando cada golpe com qualidade. Fumaça e poeira voavam para todo lado. Depois daquela cabeçada, a cobra teve uma sensação estranha. Não parecia ter cortado nada. Como ela poderia ter cortado a árvore? Quem a deixaria cortar? E o Ziyu usou um ponto de evolução para desbloquear outra raiz. Ele usou 2 raízes para bloquear a lâmina de Ashead Snake, mas não foi fácil, porque Ashead Snake era extremamente resistente. A lâmina estava perto de seu rosto. Ele mal conseguia bloqueá-la. Sua cobra com cara de chata. Eu também estou no estágio 9. Como ousa se exibir na minha frente? É que você é maior que eu. Se você fosse tão baixo quanto eu te daria um tapa até a morte. Agora que não sou tão alto, vou subir em uma cadeira e te dar um tapa. A cobra cabeça de machado, ouvindo a bronca, ficou furiosa. Ela balançou o rabo, planejando cortar a boca de Ziyu para fazê-lo parar de ser tão rude. E o Ziyu desbloqueou outra raiz, tornando-a 3. Ele usou as raízes para enrolar em torno da cobra cabeça de machado. Não pense que eu não sou uma cobra, então não sei como enrolar. Eu sou um polvo em terra. O salgueiro, e o Ziyu, usou toda a sua força para destravar todas as raízes da árvore. Definitivamente doeu muito, mas era melhor do que morrer como um cachorro. Se ele fosse forçado, ele pularia o muro. Se a árvore fosse forçada, ela arrancaria suas raízes. Ao redor do salgueiro, o chão se abriu. Ele gritou: todas as 9 raízes, saiam do chão. Morra, sua cobra cabeça de machado. Vou usar essas raízes para cutucar você. E o Ziyu concentrou sua força nas raízes e rugiu: saia do meu território. Assim que ele terminou de falar, as raízes da árvore perfuraram direto o corpo da cobra. Ela abriu a boca e gritou, então cuspiu sangue. E o Ziyu olhou para cima, chocado. Que diabos! Ainda não perfurou a pele da cobra. Isso é verdade ou um sonho? A Sheaded Snake corta o salgueiro como se estivesse cortando vegetais, mas o salgueiro, usando toda a sua força, só fez com que ele perdesse um pedaço de pele. Ambos estão no estágio 9, mas o céu ama um e odeia o outro. Desde o momento em que o personagem principal engasgou com água. Embora não tenha perfurado, a Sheaded Snake também sentiu a dor. Sua boca estava cheia de sangue. Ele olhou fixamente para o salgueiro. É assustador, mas não posso deixar que saiba que tenho medo dele. Se um golpe não funcionar, então farei outro golpe. E o Ziyu mobilizou as raízes, prontas para lutar. A cobra cabeça de machado também planejou ferozmente atacar para uma batalha decisiva, mas então, por alguma força, mudou de ideia, virou-se e saiu imediatamente. O que é essa cobra cabeça de machado? É uma libra? É tão inconstante. O salgueiro retraiu as videiras.
Só mais um pouquinho. Droga! Sério, droga! O ovo se abriu e alguns pedaços caíram no chão. E o Ziyu ainda estava tão tenso quanto um arco esticado. Ele pensou que estava prestes a morrer agora. Felizmente, a cobra estava apenas de mau humor e foi embora. Se ele tivesse mostrado que estava com medo dela naquele momento, ela teria ficado arrogante e mastigado a cabeça do personagem principal como se fosse chiclete. A batalha havia devastado uma área inteira ao redor do salgueiro, tornando-a estéril. Da posição do salgueiro, ainda havia a marca do corpo da cobra de agora, garantindo que o evento de agora não fosse um pesadelo. O bando de animais de estimação se aproximou para perguntar sobre a saúde do salgueiro. E o Ziyu disse: "Estou bem", mas muitos pensamentos surgiram em sua cabeça. Primeiro, porque a Shead the Snake foi autorizado a fugir, ele definitivamente desejaria a droga mais tarde e voltaria. Segundo, ele percebeu que estava muito fraco e não conseguia fazer nada, muito menos proteger o rebanho de animais de estimação. Outro pensamento era que ele não poderia ficar mais forte de repente em um curto período de tempo, e que a Shead the Snake, depois de fumar maconha, definitivamente evoluiria. Se ele não mudasse sua força atual, então o próximo encontro não seria para nos conhecermos como hoje, mas para enviar Ziyu para o paraíso ocidental. A árvore tinha sido mastigada pela metade, e o ovo tinha se partido. Não importava como ele olhasse, não parecia bom. Justo quando ele estava em um impasse, o sistema disse que ele poderia subir de nível consumindo 10 pontos de evolução. Você quer evoluir? Era como fazer uma pergunta. Este sistema era apenas para as pessoas experimentarem e então darem instruções. Era muito imoral. Se ele morrer... E aí, gostou da obra? Quer ver a continuação? Então deixa o seu like, se inscreve e comenta, que era a parte 2. E se você deseja aprender a desenhar seus personagens favoritos dos animes, mangás e manhwas e não sabe como, ou você quer aprender a começar um canal aqui no YouTube, mas está perdido e não sabe por onde começar, confira os links no meu comentário logo abaixo do vídeo, ou clique em uma das recomendações, da esquerda ou da direita aí na tua tela, ok? Valeu e até a próxima!